Olá pessoal, depois de todo o tempo que nós aqui falamos sobre tudo que é carência, a qualidade de segurado, os códigos, alíquotas, finalmente nós vamos entrar na fase de falar sobre os benefícios, enfim, da Previdência Social. Então nós vamos começar a falar sobre aposentadoria por idade. E nós vamos ver que não só tem aposentadoria por idade, porque muita gente ouve falar quando se fala em aposentadoria, é aposentadoria por idade. Mas nós vamos ver que não é só aposentadoria por idade. E, aliás, só na aposentadoria por idade nós temos a aposentadoria por idade, pura e simples, a comum, que é o que a gente está acostumado a falar. Temos a aposentadoria compulsória, a aposentadoria por idade com deficiência e a aposentadoria por idade híbrida. Olha só quanto tipo de aposentadoria só por idade. Pronto. E se falando de aposentadoria por idade, cabe saber, esclarecer resumidamente o seguinte: o homem, para se aposentar, precisa ter 65 anos de idade. A mulher, antes da reforma, 60 anos de idade. Depois da reforma, 62. Teve aí uma regra de transição para levar a mulher de 60 a 62 anos, mas isso nós vamos falar no tema das transições. Especificamente saber que a mulher de 60 anos ou 62 até 2023 e o homem 65. Este benefício é o único antes da reforma da Previdência que exige idade mínima. Antes não se exigia idade mínima, exigia a contribuição, tá certo? Basta só ter 60 anos, 62 a mulher ou 65 anos o homem? Não, temos que ter a carência. Nós já falamos disso sobre carência anteriormente, né? A carência de 180 meses ou 15 anos de contribuição. Tá certo? Para quem começou a trabalhar antes da reforma, é necessário cumprir 65 anos se homem, 60 anos se mulher. Mas para quem ingressou no mercado de trabalho depois da reforma, é necessário ter 65 anos se homem ou 62 anos se mulher. Então vale lembrar que 60 anos é aquela mulher que antes da reforma, tá ok? Agora, vamos lá falar como calcular o benefício de aposentadoria por idade antes da reforma, tá certo? O cálculo referente a qualquer aposentadoria, referente a determinar o valor do salário de benefício, nós já falamos da diferença sobre salário de benefício e o salário de contribuição. Independentemente da espécie de aposentadoria que se enquadre, para tanto, o sistema leva em consideração o número de meses de recolhimento, ou seja, o período contributivo, e define quantos serão usados para apurar da média mínima de 80% ao máximo de 100% dos meses. Nós vamos falar de cálculo, tá? Porque é o que interessa saber o direito que a pessoa tem, mas também, além do direito, o valor que você vai receber. E tudo com base no quê? No salário de contribuição. Por isso que é importante fazer um planejamento, não é? Porque uma diferença de um salário de contribuição para um benefício ser maior ou menor, tudo depende muito de um planejamento. Sobre os contribuintes que recaem a regra transitória, serão levados em consideração os meses decorridos a partir de julho de 1994 até no mês anterior do requerimento do benefício. O que quer dizer o seguinte: a partir de julho de 94, a lei estabelece ao RV, ao real, a estabilidade da moeda da economia. Então, tudo que partir de lá para cá até hoje, até a data do requerimento, é o que entra no PBC, o período base de cálculo. Há também a verificação do índice do fator previdenciário e só então passa para a etapa de cálculo da renda mensal inicial. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é um limitador
ao que a pessoa supostamente tivesse direito de se aposentar e não se aposentou por conta, no caso, de se pedir a aposentadoria depois, por estar contribuindo por mais tempo sem deixar de receber. Nós vamos falar disso em outra oportunidade. Não vamos aprofundar demais nos cálculos, somente vamos passar ao entendimento o que se trata o direito e as espécies de benefícios. Contudo, o cálculo da aposentadoria por idade está previsto no artigo 50 da Lei 8.213 e no artigo 7º da Lei 9.876 de 99, que se refere à aplicação do fator previdenciário. No caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele não incide, a não ser que se for para prevalecer, se for para aumentar o valor do benefício, tá? O que vale esclarecer que a aposentadoria por idade, no artigo 50, consiste numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% a cada grupo de 12 meses de contribuição, não podendo ultrapassar os 100% do salário de benefício. Basicamente, tudo a partir de julho de 94 que você contribuiu, na média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição, contando de 70% mínimo a cada grupo de 12 meses a 1% somado ao total de 100%. É meio confuso, pode parecer que é, mas é assim que funciona o cálculo para a aposentadoria, tá? Mas basicamente, no geral, o valor da aposentadoria por idade corresponde a 70% do salário de benefício somado a 1% para cada ano completado de trabalho limitado ao percentual de 100%. Basicamente, é isso que a gente precisa entender, tá certo? Vamos falar agora aqui do cálculo de aposentadoria depois da reforma. O valor do cálculo depois da reforma é o seguinte: será feita a média de todos os seus salários. Dessa média, você vai receber 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos de contribuição para homens e acima de 15 anos de contribuição para as mulheres, até o limite de 100%. Então é a mesma coisa, vale a partir de julho de 94, mas é tudo, é 100%, não é 80%, descartando 20% do mínimo. É 100%. Isso quer dizer o seguinte: se você teve contribuições pequenas, salários mínimos, entra no cálculo, coisa que anteriormente essas contribuições que diminuiria a sua média da sua renda mensal inicial, elas eram descartadas. Nesse caso, não, elas vão entrar no cálculo, só que vão diminuir a média da sua renda, do seu salário de aposentadoria, de benefício. Tá? Isso foi um dos fatores que veio prejudicar nessa reforma. A nova regra da reforma da Previdência prevê o descarte de alguns dos salários mais baixos, que normalmente pesariam na média final, diminuindo o valor da aposentadoria. Contudo, nós já falamos também sobre o direito adquirido. Vale ressaltar que é importante lembrar que as mudanças com a reforma da Previdência, que expliquei no Caminho das Pedras anteriormente, são válidas para aqueles que ainda não possuem todos os requisitos necessários para a aposentadoria por idade, antes da reforma, ou que começaram a contribuir depois dela, ok? Então está garantido o direito adquirido. Se você já possuía os requisitos para esse benefício antes da reforma, portanto, tem o direito adquirido. Isso significa que o cálculo do valor da aposentadoria será melhor para você na lei antiga, por exemplo. Para você que entra na regra da reforma, não se preocupe, vamos continuar falando muito de cálculos e direitos. Aqui nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade compulsória. O que seria a aposentadoria na modalidade por idade compulsória? Existe uma exceção ao trabalhador que se encerra a sua participação ativa no mercado de trabalho a partir de um requerimento do próprio empregador.
No caso, não é a pessoa do segurado, o empregado, a chamada aposentadoria por idade compulsória, ou seja, cumprindo as etapas, a regra dos benefícios previdenciários e suas exigências legais, o segurado fazendo um requerimento voluntário do seu direito e aposentar a partir de então de 70 anos. Essa previsão permite que a empresa ou o patrão solicite a aposentadoria dos seus funcionários que completarem 70 anos se homem e 65 anos se mulher, respeitando, por óbvio, a carência dos 180 meses, tá? Então a empresa ela pode solicitar a sua aposentadoria. Isto posto, este empregado também terá direito de receber todas as verbas trabalhistas equivalentes à demissão sem justa causa. Tá? Aí temos aqui o artigo 54, que fala sobre a aposentadoria por idade requerida pela empresa, desde que o segurado tenha cumprido a carência, quando esta completar 70 anos, né? Se homem, 65 se mulher, sendo compulsória, caso que será garantido ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerado como data de rescisão do contrato de trabalho é imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Mas atenção, todas essas modalidades de aposentadoria por idade que ensinei nesse tópico não foram modificadas com a reforma. E na próxima trilha falaremos sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que merece aí um tópico especial. Ok? Então é isso. Mais uma vez, rapidinho aqui a gente falou sobre aposentadoria por idade e aposentadoria compulsória. Mais uma vez, muito obrigado.